Muito boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação e gostava de saudar todos aqueles que vão entrando agora na nossa sala para participarem agora, e já o fizeram antes, com as perguntas, neste webinar denominado Educar para o Direito, uma forma de também proteger. Gostava desta fase inicial, e enquanto vão se acomodando e entrando na sala, fazer aqui dois agradecimentos. Um primeiro agradecimento à minha equipa, ao João Santos e à Emília Pedrosa, que promoveram todo este webinar e que trouxeram, enfim, à luz do dia, a discussão sobre este guia que é promovido pela Procuradoria-Geral da República, mais propriamente pelo Gabinete da Família, da Criança e do Jovem. Depois, um agradecimento ao Jorge Santos, que está aqui no controle técnico da emissão, como eu costumava dizer quando fazia rádio há muitos anos, e será, de alguma forma, quem nos pode salvaguardar algumas das questões técnicas que tínhamos durante a sessão. Depois, um agradecimento muito objetivo, quer à Helena Gonçalves, Procuradora da República, Coordenadora do Gabinete da Família, da Criança e do Jovem, enfim, a grande mentora, diria eu, de todo este guião, a Maria João Fernandes, que é Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, jurista, e que dará aqui durante este webinar uma ideia sobre como é que a Lei de Promoção e Proteção se liga, e não liga, com a Lei Tutelar Educativa e até que ponto as crianças e os jovens e todos nós podemos de alguma forma percepcionar aquilo que está entre o risco e o perigo. Depois, Manuel Garrinhas, chefe de equipa multidisciplinar de suporte à ação disciplinar, contraordenacional e contencioso sul da Inspeção-Geral da Educação e Ciências, a quem agradeço também a presença e que procurará, com certeza, aqui dar a entender e dar-nos a perspectiva daquilo que é o papel da IGEC enquanto elemento que pode, de alguma forma, ajudar os alunos, as crianças e os jovens, mas também muitas vezes os professores, no sentido de procurarem ter um suporte em relação a algo que tenha sucedido. Este webinar insere-se num conjunto vasto que a Direção de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação tem vindo a realizar e continuará a realizar, acedendo à nossa página, têm todos esses webinars, e integra-se genericamente naquilo que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, enquanto documento base de trabalho vertida não só no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, como no Decreto-Lei 55/2018, nos seus artigos 15º e seguintes, tem aqui uma percepção muito clara sobre estas matérias. Ou seja, a questão dos direitos humanos estará aqui sempre em cima da mesa, mas não será só essa. Estarão aqui as questões ligadas à interculturalidade. Estarão aqui colocadas as questões ligadas ao domínio das instituições e participação democrática. Estarão aqui ligadas as questões ligadas aos média, quando falamos de bullying, ciberbullying, contra-informação, notícias falsas, etc, etc. E, portanto, haverá aqui sempre um patamar muito grande de sustentabilidade que procura, nomeadamente através do domínio do desenvolvimento sustentável, ter diferentes ações que promovam o bem-estar de todos aqueles que compõem a comunidade educativa. Aos diferentes níveis, aqueles que estão nas escolas, aqueles que estão nos centros escolares educativos, aqueles que estão noutros locais, mas onde nós, enquanto agentes da educação, temos, objetivamente e obrigatoriamente, que estar para lhes dar todo esse apoio. Portanto, estas eram as notas que gostava de deixar nesta fase inicial e convidar a Helena Gonçalves, Procuradora da República e Coordenadora do Gabinete de Família e Criança e Jovem. Nós tratamos-nos pelos nomes, deixámos o seu Procurador e o Sr. Inspetor e a Sra. Doutora para depois. Portanto, nesta linha de pensamento, caríssima Helena, um agradecimento, agora mais pessoal e personalizado, e muito gosto em ver esse seu sorriso, sempre contagiante. E, enfim, vamos falar essencialmente porque é que fizemos este guião. E eu, quando li o preâmbulo, que tinha agora aqui mesmo na minha frente, e que, entretanto, com estes papéis todos já se foi perdendo, mas que recuperei, quando lemos a parte inicial do porquê e para que um guião de procedimentos de comunicação,
começamos pelo fenómeno da preocupação crescente com a delinquência juvenil. Depois, passamos para os quadros de negligência, maus tratos, falta de supervisão parental ou, genericamente, por inserção em ambientes familiares estruturados. E vamos por aí adiante, eu não lhe quero tirar de maneira nenhuma o discurso, mas fechamos este capítulo dizendo que se justifica este guião, já que no ano 2019 a população prisional contava com 152 reclusos, cujas idades se situam entre os 16 e os 20 anos. 31 dos quais com menos de 18 anos. E, portanto, esta é a população que nós temos nas escolas. Dizer que a população que estamos a assistir a este webinar, que neste momento estão em 153 pessoas, temos uma mescla grande, diretores, subdiretores, coordenadores de educação para a cidadania, coordenadores de saúde das diferentes escolas, psicólogos, assistentes sociais, portanto há aqui um manancial grande de diferentes formações que nesta fase multidisciplinar podem também e devem ajudar a solucionar estas questões. Caríssima, faça favor. Muito obrigada. Antes do mais, José Matias, muito obrigada a si e a toda a estrutura escolar que permitiu que estivesse esta tarde convosco. Um cumprimento que, por razões de tempo e de tentativa de cumprimento, eu vou abreviar e o que transmito é que é um cumprimento de grande respeito e consideração por todos os profissionais que estão presentes neste webinar. Dizer-vos que são cumprimentos apresentados também em nome do meu colega de gabinete, o Procurador Carlos Rodrigues, porque este guião foi refletido e resultado fruto do trabalho de ambos. Precisamente porque o tempo é pouco, eu gostaria de começar por vos dizer que tenho duas premissas como ponto de partida. Tenho um objetivo que é pedir a todos e a todas que não descurem e que observem o dever de comunicação ao Ministério Público de factos que sejam praticados por jovens com idade igual ou superior a 12 anos e inferior a 16, e que, caso tivessem sido praticados, tendo estes jovens 16 anos, falo-iam incorrer em responsabilidade criminal ou penal, conforme preferirem. Por outro lado, e associado a este objetivo, eu tenho aquilo que poderei dizer, um dever de contribuir para a concretização do mesmo. Como? Através da informação, que é o que eu vou passar a fazer e que de facto também consta neste guião, uma informação breve sobre o sistema que está erigido com o objetivo de proteger, acompanhar o crescimento de crianças e jovens em termos da respectiva inserção na sociedade, tomado obviamente no seu conjunto. Por outro lado, com o dever de vos facultar ferramentas para que fiquem habilitados a saber o que comunicar, a quem comunicar e como comunicar. Como é que vou fazer isto? Através de uma ferramenta, conforme vos disse, e é neste momento que eu peço ao José que me coloque a página 5 do guião, se fizer favor. Isso. É um guião que é de facílima leitura. Exatamente. É um guião de facílima leitura, é sintético, é apelativo e mais, este guião contém todas as normas legais que, na perspectiva do Ministério Público da área de família e crianças, são necessárias a que os principais operadores do sistema estejam em condições de cumprir aquele que é o seu dever e o seu contributo para que possamos levar a bom porto uma responsabilidade imensa que é permitir que estes jovens cresçam num ambiente que lhes permita serem adultos inseridos e não se verem confrontados precocemente com o sistema mais intrusivo que existe, que é precisamente o sistema penal. Ora bem,
A primeira nota que eu dou, e que me parece fundamental, é ter esta percepção de que existem duas respostas que convivem, coexistem por vezes, mas que estão assentes em âmbitos, finalidades, têm naturezas diferentes e implicam também medidas diferentes. Qualquer uma destas respostas, uma sustentada num diploma que todos conhecem ou ouviram falar, que é a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e um outro, muito menos conhecido, mas é desse que eu quero falar-vos, que é precisamente a Lei Tutelar Educativa. Todavia, qualquer uma destas respostas tem como grande objetivo e finalidade concretizar os direitos fundamentais das crianças, que estão condensados de uma forma bastante também objetiva e clara na Convenção dos Direitos da Criança e que deve estar associada também ao nosso trabalho quando o tema são crianças e jovens. E é precisamente neste momento que eu gostaria de alertar para o seguinte. Se olharem para a distinção entre estas duas intervenções, há algo que vai sobressair, que é a natureza da intervenção. Quando nós falamos de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo, nós temos uma intervenção que, por regra, é não judiciária, é desenvolvida num primeiro patamar pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, pelas CPCJs e só subsidiariamente pelos tribunais de família e crianças, mas quando nós falamos da intervenção tutelar educativa, reparem que o que está no quadro é apenas isto, tribunais. Não são os tribunais quaisquer, comuns, são tribunais especializados na área de família e crianças. Não há aqui qualquer espaço para uma intervenção que não seja judiciária. E percebe-se porque nós estamos a lidar com algo que eu vou esclarecer o que é a educação para o direito. Não é a educação para os direitos, é a educação para o direito. E a educação para o direito é a educação para a aquisição de valores que correspondem àquele que é o dever ser jurídico fundamental. O que está em causa aqui são os alicerces da sociedade que os considera de tal forma gravosos que decidiu conferir-lhes a dignidade de norma penal e acaba por permitir, falo do crime, não da intervenção tutelar educativa, que os cidadãos sejam sujeitos a medidas verdadeiramente intrusivas, a mais grave das quais a prisão. E aproveito para vos dizer, para que mais à frente percebam a desconstrução da ideia de que a intervenção tutelar educativa é como que tratar com crianças o crime, aproveito para vos dizer, avancei, que na intervenção tutelar educativa não se fala em crime, não se fala em arguido e não se fala em pena. Fala-se em facto praticado por criança ou jovem que tem um respaldo criminal em termos de previsão. Não falamos em arguido, falamos em jovem. Não falamos em pena, falamos em medida. São intervenções completamente distintas e fundamentais para percepcionarmos que temos todos o dever de contribuir para, pela via desta intervenção, protegermos também as crianças e os jovens. Aproveito também para vos referir o seguinte. Em termos de finalidade, a atividade protetiva respaldada na Lei de Promoção e Proteção
é uma atividade que visa remover um perigo e depois colocar a criança ou o jovem em condições de vivência harmoniosa. Já na intervenção tutelar educativa, o objetivo é o tal educar para o dever ser jurídico fundamental e inserir o jovem de forma responsável na sociedade. Daí que, em termos da aplicação das medidas e em termos da própria intervenção, ela tenha que ser deferida a verdadeiros especialistas nos diversos domínios, do judiciário, da aferição da personalidade e do comportamento do jovem que é visado com esta intervenção. E, portanto, existe uma coexistência quando necessária e, na esmagadora maioria das vezes, é isso que acontece, mas sem confusão, sem promiscuidade, sem desaforamento de quem deve levar a cabo esta mesma intervenção. Por outro lado, eu queria dizer-vos que, e agora peço ao José que passe para o slide seguinte, para a página, isto são páginas. Isso. Aí, página 6, exatamente. Nesta parte do guião há uma ideia fundamental que não podemos perder de vista e que também serve para desconstruir alguns das más percepções e das menos adequadas ideias que temos sobre esta intervenção. É que o facto de um jovem, com o nível etário que há pouco referi, praticar um facto enquadrável na lei penal, tipificado na lei penal, não significa que a intervenção redunde necessariamente na aplicação de uma medida. Uma medida que pode ir desde uma simples reprimenda, conforme viram há pouco na anterior página, até a mais gravosa delas, ao internamento em centro educativo, que, devo dizer-vos, neste momento assume um caráter excepcionalíssimo. Nós tínhamos em 2013, 2014, cerca de 220 jovens internados em centro educativo e, na atualidade, nós temos cerca de pouco mais de 80. Portanto, reparem, num universo de milhares, que já vos vou referir quantas, participações ou comunicações ou processos, representa um número mínimo, além de que grande parte destes processos pode terminar pelo arquivamento. E quando? Não só quando se não consiga provar que o jovem praticou o facto, mas também quando resulte que, tendo praticado, ele não evidencia necessidades de educação para o direito, porque o facto é pouco grave e se foi pontual, porque praticou o facto, mas entretanto adquiriu, até ao momento da aplicação da medida, adquiriu um conjunto de referências reveladoras de que a intervenção deixaria de ser necessária e passaria a ser intrusiva. Reparem que, ao contrário do que se passa na área criminal, em que praticou o facto, prova-se o facto, aplica-se a pena, aqui não. Aqui há comunicação, investiga-se se o facto teve lugar, apura-se se há necessidades de educação para o direito e, se não existirem, não há lugar à aplicação de qualquer medida. Ou seja, estas medidas são medidas que não só terão de ser necessárias, como terão de ser adequadas e mais. A aferição destas medidas vai ter como ponto de referência temporal o momento em que são aplicadas. O grande ator o protagonista desta intervenção só pode ser o jovem, mas o grande ator em termos de, grande e único ator em termos de fazer explotar o procedimento é o Ministério Público. Não há aqui qualquer hipótese de como um cidadão fazer desencadear um processo tutelar educativo.
é o Ministério Público, e daí nós estarmos aqui a tentar transmitir-vos a necessidade de nos apetrecharem com as comunicações a que deva haver lugar. Perguntar-me-ão, e com toda a legitimidade, porquê que o Ministério Público está a fazer este alerta. Nós estamos a fazer este alerta, e não é só para professores, auxiliares da ação educativa, para os jovens também. Não é só, dizia eu, para a comunidade escolar, mas é também para as comissões, para as entidades com competência em matéria de infância e juventude, para as casas de acolhimento, para os centros educativos, para os técnicos de reinserção social e para as autoridades policiais. Todos têm a responsabilidade no que toca a permitir uma intervenção com o jovem, educá-lo para o direito e tentar evitar que ele entre precocemente numa resposta criminal. Significa isto que a intervenção tutelar educativa é, para muitos jovens que praticam factos qualificados como crime, a derradeira oportunidade de não se verem confrontados com uma intervenção agressiva. Todavia, os dados estatísticos que recolhemos e que vimos trabalhando, analisando com especial incidência no decurso de todo o ano de 2020 e que tomou como referência o período temporal ulterior a 2016, dá-nos conta de que, infelizmente, de forma preocupante, o número de inquéritos tutelares e de processos tutelares educativos tem vindo a baixar. E eu dou-vos só, sem vos maçar, porque no início do guião está justificada, sob o ponto de vista estatístico, esta grande preocupação, mas deixo-vos este alerta. Em 2015, 2016, no espaço temporal do ano, nós registámos, Ministério Público, no Tribunal de Família e Crianças, 7.928 inquéritos. Logo no ano seguinte, tínhamos menos 713. Em 2018, tínhamos menos 931. E em 2019, menos 704. O que é que isto revela? Se nós temos conhecimento que cada vez mais temos intervenções de promoção e proteção com jovens na ordem dos 14, 15 anos, por factos que, praticados pelos próprios, e que revela e que se traduzem em comportamentos antissociais, em comportamentos relacionados com a prática de agressões, de violência, temos que concluir que necessariamente há parte da intervenção tutelar educativa que está a repousar sob a eficácia da intervenção protetiva. Ora, são áreas diferentes, são competências diferentes, são construções diferentes. Por outro lado, sinalizamos também constrangimentos. Constrangimentos que resultaram da realização de reuniões, também de reportes que nos foram dados por diversas entidades, Comissão Nacional, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, casas de acolhimento, equipas multidisciplinares de apoio ao Tribunal, e que acabaram por nos, de certa forma, evidenciar que a falta de comunicação prende-se muitas vezes com a ausência de formação básica e elementar nesta área e também com uma certa visão paternalista, ou seja, a tendência para que os operadores do sistema, perante uma criança ou um jovem, eu a partir de agora permitam-me, vou passar a usar a palavra jovem, perante um jovem pertencente a uma família desestruturada, a uma família que ela própria tem um permanente ou ocasional contexto violento. Há a tendência, dizia eu, para tentar evitar que pela via da comunicação de um facto que tenha relevância tutelar educativo seja comunicado, evitar que este jovem acabe por resultar mais onerado com mais uma intervenção. Erro crasso, porque a tendência é crescente
E quando nós acabamos por chegar até este jovem, chegamos tardiamente. Chegamos quando ele está praticamente a fazer os 16 anos. E nós até temos intervenção. Mas eu devo deixar-vos aqui esta nota. Atentem nas notícias desde há cerca de um ano, e não é preciso ir mais atrás, e vão ver que pelo menos tiveram 4 homicídios praticados por jovens de 14, 15 e 16 anos. Sendo que um de 16 anos tinha uma intervenção protetiva, teve durante bastante tempo uma intervenção protetiva e, para além disso, tinha completado muito recentemente os 16 anos quando levou a cabo estas condutas. Mas tinha problemas de inserção escolar, tinha reações violentas na escola. Portanto, isto não acontece por acaso, há um crescendo, sabemos efetivamente que, em regra, os jovens que praticam os factos mais graves, quando os praticam, já não estão em ambiente escolar, mas o que sabemos também pelas análises que fizemos é que durante a permanência deles no ambiente escolar, eles foram dando nota, foram dando sinais de que as coisas não estavam bem, foram dando um encontrão na sala de aula ao professor, foram retirando um equipamento informático ao colega, foram gravando, filmando cenas íntimas e projetando para fazendo-as chegar aos seus pares. São este tipo de comportamentos de que nós falamos. Peço ao José Matias que passe para a página seguinte e eu, pelas minhas contas, tenho 5 minutos, vou correr um bocadinho. Ora bem, era aqui que eu queria chegar. Com toda esta conversa, onde é que entra a comunidade escolar? A comunidade escolar entra neste capítulo que está na página 7 e que tem, desde logo, 2 referências a dispositivos legais que constituem uma condição sine qua non para que possam exercer convenientemente aquilo que para vós é um dever profissional. E não só. Este artigo 73 da LTE, reparem que o guião permite que acedam clicando ao diploma na totalidade, no seu conjunto, dispõe que é obrigatoriamente denunciado ao Ministério Público a prática de facto por jovem da idade que já referi, facto com enquadramento jurídico ou penal, e esta denúncia é obrigatória para os funcionários, quanto aos factos que tomem conhecimento no exercício das suas funções e por causa delas. Este é um dispositivo legal da lei, denúncia obrigatória. Ao longo de todo o guião não vão encontrar a palavra denúncia. Este é um dispositivo legal que foi importado do Código Penal e o legislador andou mal no uso da linguagem. Não se trata de uma denúncia. O que farão é uma comunicação do facto ao Ministério Público. Depois, reparem que logo de seguida tem o artigo 38, eu peço ao Matias para subir um bocadinho, penso eu, por forma a ver-se o artigo 38 exatamente. No Estatuto do Aluno e Ética Disciplinar, no número 2, tem um dispositivo, pode ler-se que quando o comportamento do aluno maior de 12 anos e menor de 16, reparem que é o mesmo nível etário da intervenção tutelar educativa, poder constituir facto qualificado como crime, deve a direção da escola comunicar o facto ao Ministério Público junto ao Tribunal competente em matéria de menores. Ou seja, é o Tribunal de Família e Menores que nós gostamos de designar por Tribunal de Família e Crianças. Reparem na proximidade entre os 2 dispositivos, sem margem para dúvida. A única diferença que aqui encontram é de que no primeiro se fala que é os funcionários, cada um dos funcionários, o professor, o auxiliar, e neste artigo 38, número 2, fala-se na direção da escola comunicar. Não me vou perder neste aspecto, sabem porquê? Porque o que nós queremos efetivamente é que nos comuniquem o facto. E a partir daí nós avançamos normalmente com o procedimento. Eu peço ao Matias que passe para a página seguinte. Ora bem,
Porquê? Porque aqui associa-se um outro dispositivo legal, também do Estatuto do Aluno e Ética Disciplinar, que nos fala não já em factos qualificados como crime, mas fala-nos na infração disciplinar. E porquê é que eu digo isto? Porque reparem que, e agora peço que passe para a página seguinte, e aí pode ficar. Se reparar, já agora, Matias, passo sucessivamente as 3 páginas. Isso pode ser, pode ficar aí, até pode ficar aí. Qual foi o nosso objetivo aqui? Foi levar a que os profissionais da comunidade escolar percebam que parte das infrações disciplinares constituem também facto qualificado como crime. Usamos aqui os normativos das infrações disciplinares, estão do lado esquerdo do documento. Por exemplo, a linha P do artigo 10º do Estatuto do Aluno, não possuir e não consumir substâncias aditivas, drogas, tabaco, tal, nem promover qualquer forma de tráfico. Ao lado, nós descrevemos a conduta típica do crime correspondente. E qual é o nosso objetivo? É que percebam que grande parte das situações de infrações disciplinares em que se movem têm relevância tutelar educativa e deveriam conduzir a uma intervenção no domínio da comunicação a que vos referi há pouco, mencionada no artigo 73 da Lei Tutelar Educativa e no artigo 38 do Estatuto do Aluno. Queria que passasse para a página 13, pode passar para a página 13, Matias, aproximamos a grande velocidade da parte final para dizer o seguinte, esta é a página 13. 13 e temos que concluir. E temos que concluir. Já agora passo para a 14. Isso. Nós, precisamente porque é necessário comunicar, pretendemos dar-vos aqui nota do que deve conter esta comunicação. Espelhamos aqui os vários dados que devem ser introduzidos e são facílimos. E agora, avance mais uma página, se fizer favor. E pode parar. E apresentamos-vos um formulário. Por um lado, um modelo de comunicação, aqui descrito, mas por outro lado a possibilidade de acederem clicando no modelo de comunicação e preenchendo apenas os espaços que estão em branco. Mais fácil do que isto não há seguramente. Finalmente, pode passar para a última página, Matias, para vos dizer, pode passar à frente. Isso, deixa aí. Este guião contém notas finais que acabam por desconstruir alguns dos dogmas. Alertamos para o seguinte: a eficácia do sistema de conjunto protetivo e tutelar educativo que permitem contribuir para a formação de jovens saudáveis sob o ponto de vista interior e do seu relacionamento com a sociedade, está ligada a esta comunicação, pelas quais os profissionais que referi também são responsáveis. Se não comunicarem, há um entrave à nossa atividade, que é dos tribunais e que é fundamental. Por outro lado, a aplicação da medida não tem lugar, repito, se não existirem necessidades de educação para o direito. Por outro lado, a intervenção protetiva é muitas vezes, ou melhor, é insuficiente e inadequada se o objetivo for educar para o direito. Finalmente, não se esqueçam que educar para o direito não é educar para os direitos. Educar para os direitos é educar para aquilo a que cada um de nós pode aspirar, porque é pessoa, porque existe, não ser agredido, não ser violado, não ser injuriado, não ser ameaçado. Educar para o direito é fazer perceber aos jovens
que também o outro tem estes direitos. Por fim, quero dizer-vos que a delinquência, tudo isto se deve ao facto de nós termos a percepção segura e evidência de que a delinquência juvenil é um fenómeno transversal em termos mundiais, que assola Portugal também, ou especialmente potenciado por a grande permanência dos jovens online e do acesso pouco informado ao mesmo, levando a que parte dos comportamentos criminais passem de forma quase transparente e até sejam recebidos com alguma displicência nossa e alguma aceitação. Todavia, é no âmbito desta atividade em ambiente digital que neste momento acontecem o maior número de agressões, o maior sofrimento, e daí que nesta parte do educar para o direito nós não pudéssemos deixar de vos trazer uma outra ferramenta nossa, que eu depois não vou passá-la, não há tempo. Não há tempo. Não há tempo, portanto, o Matias vai seguramente fazer-vos chegar o seguinte, é uma brochura que, também concebida pela Procuradoria-Geral, cujo prefácio em 2000 foi atualizado com a pandemia e está também dirigido aos professores, aos alunos e aos pais, e que permite ensinar aos jovens que comportamentos em ambiente digital é que constituem crime, onde é que estão previstos, fazendo com uma linguagem não técnica, ou seja, com uma linguagem acessível e alertando-os para estes perigos. Era o que eu tinha para vos dizer, em termos muito resumidos e sujeitando-me depois, obviamente, a quaisquer perguntas que possam surgir. Muito obrigado, caríssima Helena Gonçalves. Isto o tempo corre, por muito que nós tentemos condensar muita da informação. Muitas das perguntas que foram colocando durante o período das inscrições, que tiveram a ver com o educar para o direito, com o direito e os deveres dos jovens, com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, com a conjugação depois com a Lei Tutelar Educativa, estiveram aqui em cima da mesa com muitas respostas. Eu diria que a comunicação, como a Helena Gonçalves aqui o disse, é também ela, aceitem isto como positivo, um ato de cidadania. Ou seja, é uma comunicação que deve ser feita, e vamos ouvir o Manuel Garrinhas e a Maria João Fernandes de seguida, focarem também este aspecto. O facto de termos informação relevante para podermos atuar o mais cedo possível e não deixarmos que quando chegue a intervenção junto daquele jovem, enfim, haja mais dificuldade, porque passou muito tempo sem uma intervenção efetiva de conseguirmos algo de positivo para aquele jovem, que é o nosso objetivo, é que ele se sinta bem, feliz, capaz e que possa continuar todo o seu processo educativo. Muito bem, caríssima Maria João Fernandes, é a sua vez. Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Helena Gonçalves já fez aqui a ligação muito clara entre a Lei de Promoção e Proteção, a Lei Tutelar Educativa. Focar-nos-íamos agora mais, penso eu, na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, e até que ponto este guião favorece aquilo que as 310 comissões de proteção de crianças e jovens pelo país conseguirá fazer transparecer, quer para as suas modalidades alargadas, quer para as suas modalidades restritas, onde as decisões são tomadas. Faz favor. Muito obrigada, José Carlos. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar todas e todos os presentes e agradecer, de facto, o convite para estar aqui e parabenizar não só a DGE, como a PGR, na pessoa da Helena Gonçalves e do Carlos, por este guião que, de facto, vem não só sistematizar, promover aqui a informação e também, nestes termos comparativos, o que ajuda imenso a percebermos o que é que compete a cada um, quais são os limites, quais são as competências, e precisamente nesse sentido eu começaria então por referir que, de facto, os pressupostos de intervenção da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e da Lei Tutelar Educativa são, tal como a Helena referiu, diferentes. As comissões de proteção de crianças e jovens, as 310, como o Zé Matias referiu, que temos pelo país, só podem intervir em situações de perigo.
O artigo 3º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo faz elenca determinadas situações, não é taxativo, não são apenas aquelas situações, são todas aquelas que as entidades, que as pessoas entendam como uma situação de perigo. Aquilo que a lei faz é uma referência exemplificativa para tornar de facto mais fácil a percepção do que será uma situação de perigo. Para nós, em termos de sistema de promoção e proteção, a situação de perigo é aquela que consubstancia uma probabilidade séria de um dano àquela criança ou jovem, por ação ou omissão dos pais ou quem tenha o dever legal de representação, ou pela própria criança ou jovem que se coloca, se expõe em situações de perigo. Como a Helena dizia também, neste contexto mais virtual, são muitas as situações, seja de ameaças virtuais. O facto de estarmos no virtual não veio aliviar, mas sim até complicar em termos de situações de perigo. Novas tipologias ou tipologias diferentes, mas que requerem a intervenção protetiva. Mas o Zé Carlos estava a dizer, e muito bem, somos todos parte do sistema. Há um provérbio que diz: é necessária toda uma aldeia para educar uma criança. E, de facto, como sabem, o sistema tem uma intervenção piramidal, não é? Na base nós temos tudo aquilo que são entidades com competência em matéria da infância e juventude, onde se integram as escolas, onde estamos todos nós. Num segundo nível, as comissões de proteção de crianças e jovens, tal como referi, só fazem intervenção em situações de perigo. E como a Helena disse, para, numa primeira instância, remover o perigo e proteger a criança. Portanto, também aqui um escopo, uma finalidade diferente da lei tutelar educativa. E numa terceira fase, se assim for necessário, intervenção judicial. Ora, em termos de lei de proteção de crianças e jovens em perigo e lei tutelar educativa, nós temos aqui, como já verificaram, uma franja, uma janela, que eu gosto de chamar de janela de oportunidade, entre os 12 e os 16 anos, que a criança jovem já pode ser alvo, digamos assim, de um processo tutelar educativo, mas, como tem menos de 18 anos, porque a intervenção protetiva dos 0 aos 18, ser também necessária a intervenção protetiva. Portanto, nós podemos ter, de facto, a correr em simultâneo um processo de promoção de proteção numa CPCJ e podemos ter um tutelar educativo, ou não. Tem que ser aferido, é uma análise casuística e tem que ser aferido em função da situação em concreto. Um dado que gostava de vos deixar é este. 79% das crianças jovens, que já são 12 aos 16, que chegam ao tutelar educativo, passaram pela promoção e proteção. Isto que os meus colegas estavam a dizer, no sentido de a comunicação atempada, é não só um dever de cidadania, assim é, mas é também, e aqui tendo em consideração o superior interesse da criança, é nesse sentido, porque quanto mais precoce for a intervenção, menores são as consequências. O que a Helena Gonçalves referia em termos de tutelar educativo, que é muitas vezes uma comunicação tardia, uma intervenção tardia. Nós temos jovens que estão ali 12, 16, estão nos 15, 16 e depois esta é de facto a derradeira oportunidade de intervenção antes do penal, porque a partir daqui a partir dos 16 já são imputáveis face à lei penal. E de facto, como a Helena dizia, não são arguídos, não são penas, são medidas, portanto, nós temos aqui esta janela de oportunidade que, se não for aproveitada, os jovens vão, de facto, lidar com o direito na sua forma mais grave, que é o direito penal. E ainda que seja necessário, ou não, proteger, pode ser necessário educar para o direito. E aqui seria importante nós desmistificarmos um bocadinho. Nós sabemos que há muito receio nas comunicações, aliás, até temos aqui também algumas perguntas que foram nesse sentido, como proteger os professores que comunicam. De facto, não deve haver aqui um sentimento Maria de João, receio. aquela pergunta do quem decide o que é confidencial. O que é Exato, confidencial? Exato, é assim, em termos de lei de proteção de crianças e jovens e das comissões,
e eu sei que há muitas comissões que têm um trabalho de proximidade com as escolas, com os agrupamentos e que partilham até modelos de comunicação para tornar a situação mais simples e mais assertiva em termos de informação, mas de facto nós não podemos achar que o facto de estarmos a comunicar uma situação de perigo ou estarmos a comunicar uma situação de um facto que consubstancia a prática de um crime nos vai, em primeiro lugar, colocar a nós em risco ou ser alvo de represálias, ou que vai ser punitiva para aquela criança ou aquele jovem. Porque, por um lado, nós temos a proteção e, por outro, temos a educação para o direito. Portanto, não há aqui uma intenção punitiva, há aqui uma intenção de ainda ir a tempo de remediar uma situação para não ter consequências piores no futuro. Aquilo que o Zé Carlos estava a colocar, portanto, o que é a informação confidencial, o que é que deve passar. Então, em termos práticos e muito objetivos, quem deve comunicar as situações de perigo à semelhança daquilo que a Helena apresentou relativamente à LTE são os diretores das escolas. A informação deve conter a descrição, a identificação da criança ou jovem e a descrição do que aconteceu. Devemos ser o mais factuais possíveis e mais dirigidos, digamos assim, porque de facto depois a avaliação vai ser da CPCJ, no caso da promoção e proteção, e de facto também pode redundar numa não aplicação de medida, num arquivamento liminar do processo ou não. Portanto, aqui a informação que é prestada internamente é exatamente esta, é descrição da situação, porque é que aquele professor ou o diretor de turma considera que aquela criança, jovem, está numa situação de perigo e porque é que sugere ao diretor a remessa, a comunicação à CPCJ. Muitas situações, de facto, ou muitas crianças, acabam por ter aqui uma dupla intervenção. A intervenção da promoção e proteção e a intervenção do tutelar educativo. Nós aqui, e estes encontros são também para promover a comunicação, a informação e a articulação. E no que concerne às escolas, é exatamente isso que nós já sentimos, mas que se pretende promover ainda mais. É, na dúvida, articulem, na dúvida, perguntem. Qualquer situação que achem, suscita alguma dúvida, articulem com a CPCJ, articulem com o procurador. Há sempre aqui abertura para tal e é de facto desejável. Em termos de articulação dos dois processos, como a Helena dizia, e muito bem, não é pelo facto de termos comunicado à Comissão e a Comissão até estar a intervir em matéria protetiva que, e até com aplicação de medida, vamos supor, que devemos de facto repousar nessa eficácia, porque se aquela criança praticou um facto que a lei prevê, tipifica como crime, devemos, sem dúvida, comunicar ao Ministério Público. Este processo é de natureza jurisdicional, como também já foi dito, e cabe ao Ministério Público perceber se há ou não matéria para avançar. Outro facto que eu creio que é curioso e interessante para esta plateia, daqueles 79% que eu referi há pouco, das crianças que chegam ao tutelar educativo, mas ao centro educativo, ao internamento em centro educativo, 79 já tinham então passado pelo sistema de promoção e proteção e 68 vêm de um acolhimento residencial. Portanto, é fácil ver que, de facto, quanto mais cedo for a intervenção, menor é o ruído provocado até em relação à criança e mais eficaz é a intervenção. As crianças que aos 12 anos não têm intervenção no tutelar educativo com uma medida que não chegará de forma alguma às mais gravosas, aos 16 estão a praticar outro tipo de factos, entretanto fazem 17, já são imputáveis, têm novos factos e vão chegar à lei penal nesta situação. Enquanto que se tivessem tido uma intervenção atempada, precoce, a situação teria sido resolvida por essa forma.
Eu gostava só de falar aqui um bocadinho do risco, porque tivemos várias questões no âmbito do risco e como é que a escola pode trabalhar o risco e como é que se salvaguarda. Cada uma das escolas, dos agrupamentos, tem as suas formas de trabalhar e de reagir ou agir em relação às situações. Mas eu gostava, e agora puxando aqui um bocadinho a brasa à sardinha da Comissão Nacional, nós temos um projeto que é o selo protetor, que distingue escolas que têm práticas protetivas instituídas e que devem ser reconhecidas e são reconhecidas por nós, através da posição da entrega de uma bandeira que identifica essa escola exatamente como protetora. E que, no fundo, se traduz exatamente nisto. Aquela escola, aquele agrupamento, tem um modus operandi em relação a determinadas situações que estão elencadas como situações de risco. E as situações de risco não significa que venham a desembocar numa situação de perigo. Aliás, a intervenção precoce também no risco vai exatamente impedir que cheguemos a uma situação de perigo. Os prazos de candidatura vão decorrer de 25 de março a 31 de maio, portanto deixava aqui o apelo às escolas que quisessem participar. Mas há muitas formas de intervenção, de facto, das escolas no risco. Quando a situação já consubstanciar uma situação de perigo, quando a escola não conseguir remover a situação de perigo, não hesitem em comunicar às comissões de proteção de crianças e jovens, no caso, a territorialmente competente. Porque, de facto, a intervenção precoce e a intervenção no momento vai impedir aqui muitas consequências no futuro. E se calhar, José Carlos, ficava por aqui para já e depois víamos as questões. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Que os 14 minutos, perfeito. Era 15? Muito obrigado. Obrigada. Estes jovens estão, com certeza, quem está lá do outro lado a ouvir-nos, a dizer que estes jovens entre os 12 e os 16 anos, que a Maria João aqui falou e que a Helena Gonçalves também falou, são aqueles que mais nos preocupam nas escolas. Ou seja, são aqueles que nós procuramos percursos alternativos para eles, em que procuramos cursos de educação e formação, em que procuramos cursos profissionais, enfim, em que procuramos PCAs, em que procuramos aquilo que é possível para tentar integrar e levar essas crianças e jovens a continuarem na escola. Estes números são preocupantes, 79% das crianças de lei tutelar educativa já passaram pelas CPCJ e 68% vêm de acolhimento residencial. Ou seja, há aqui claramente eu diria, uma inoperância de um sistema que não sinaliza em tempo e que não comunica em condição de se poder ter uma atuação o mais célere possível a este nível. E, portanto, temos aqui que ir burilando alguns dos aspectos que aqui são colocados. A proteção dos direitos dos professores enquanto cidadãos é uma das questões, enfim, foi colocado por mais do que um dos docentes que teve o cuidado e a amabilidade de nos fazer chegar as perguntas e, portanto, é também uma das preocupações de quem está do outro lado, a tentativa de que aquilo que é a sua intervenção possa ser uma intervenção que possa ser guardada na melhor forma, sempre possível, para que haja algum respaldo, diria eu, da parte de quem comunica, independentemente de ser o diretor da escola ou de ser outro elemento das escolas. Há uma prática comum com as comissões de proteção de crianças e jovens, que é ter agentes interlocutores com o representante da educação em cada uma das comissões de proteção de crianças e jovens. O Ministério da Educação tem um representante, pelo menos, em cada uma das 310 comissões, nas maiores tem até 2, e, portanto, há aqui uma perspectiva de trabalho feito quer na comissão, quer a montante na escola, quer com as equipas multidisciplinares e quer com os próprios diretores. E, portanto, a esse nível, penso que há um trabalho que ainda pode ser melhorado, mas que tem tido frutos nestes últimos anos, com certeza. E, portanto, passaríamos ao Manuel Garrinhas, Inspeção-Geral de Educação, é chefe de equipa multidisciplinar de suporte à ação disciplinar contra o Nacional e Contencioso Sul da IGEC, trazer-nos-á com certeza algumas das notas e alguns dos aspectos
que tem trabalhado também com as escolas e com os alunos, no sentido da proteção que também a IGEC tem a este nível. A inspeção também protege, é esse também um dos papéis que com certeza cabe à inspeção. Manuel Garrinhas, faz favor. Boa tarde a todos. Começo por saudar os presentes, agradecer as palavras simpáticas do Zé Carlos, que de facto o trabalho da inspeção envolve proteção de menores, não restem dúvidas, fica mal a um inspetor dizê-lo, só que vou aproveitar esta intervenção não só para pegar na mensagem que os meus antecessores transmitiram, mas também para entrar num detalhe que é o propósito desta intervenção. Eu vou, em termos de metodologia, usar muitos processos de desformatação, de deitar abaixo estereótipos que vão entroncar naquilo que a Helena Gonçalves referiu. Há uma ausência de comunicações neste momento que contraria a tendência dos comportamentos em termos sociais. Ora, sob a intervenção da inspeção, eu aproveito esta oportunidade para dizer que a nossa intervenção por vezes é tardia. É tardia porque já é uma ruptura do sistema que nos leva a deslocar a nossa atenção para aquele problema com alunos, a falta de proteção dos mesmos. Mas também temos alguma fase de intervenção preventiva, de acompanhamento. Temos atividades e temos equipas que dedicam grande parte da sua atividade ao longo do ano nesse sentido. E por outro lado, num aspecto mais pessoal, que é nessa linha que eu estou em termos de representação aqui neste painel, é partilhar convosco os constrangimentos que por vezes surgem nas escolas e que dificultam essas mesmas comunicações e as consequências disso mesmo. E procurarei ainda, em síntese, dar algum contributo para que essas mesmas más práticas sejam alteradas, porque certamente os meus interlocutores neste momento, aquelas pessoas que estão a assistir, são os melhores, não são estes que cometem os erros. Eu vou aproveitar os erros de outros com os quais eu convivo diariamente para que eles não venham a cometer os mesmos erros. É um pouco esta a lógica. Ora, passemos então, porque os 15 minutos de intervenção de facto devem ser cronometrados. O que é que acontece? Nós temos atribuições de proteção dos utentes, e neste caso os alunos, que derivam da própria lei orgânica. Isto é, o Decreto-Lei 125 de 2011 diz no seu artigo 11º que nós tentamos proteger os interesses legítimos de todos os que integram os respectivos utentes. Quem são os utentes? São os alunos, é o centro da nossa atividade e é certamente para aí que dirigimos o nosso esforço diário. Ora, temos equipas que intervêm no sentido de acompanharem as escolas nesta matéria, mas também temos outras que recebem as queixas e que de certa forma vão contribuir para que essa proteção dos menores ocorra já numa fase subsequente. Também irei debruçar algum tempo desta minha intervenção a essas atividades. Ora, alguns já conhecem o apoio tutorial específico, o acompanhamento à ação educativa, ou mesmo os jardins de infância, têm itens nos seus guiões que contemplam exatamente a sensibilidade da escola para os problemas que os jovens podem trazer no seu ambiente e na comunidade educativa. Ora, não basta só esse o papel, eu também vos disse que temos um papel já tardio, muitas vezes de remediação, que é disputado por alguém que se arroga na defesa do interesse legítimo do menor e que dirige uma queixa. Essa queixa entra por uma equipa, que é a equipa multidisciplinar de provedoria, e que ou recebe dois pais desavindos numa família que está com problemas de estruturação, ou que aproveitam o ensejo para esgrimir o argumento da proteção quando tem a correr em simultâneo em tribunal uma regulação de poder paternal, como temos o encarregado de educação que vê que o seu filho está a ser ostracizado ou pelos colegas ou pela escola, no fundo aquela conflitualidade que emerge porque já se veio a verificar uma impossibilidade, ou alegadamente uma impossibilidade, de responder à necessidade de proteção dos menores. Por fim, temos um caráter ainda mais longínquo e que as pessoas muitas vezes confundem, que nós também formamos durante vários anos, quer diretores, quer instrutores de escolas, para a realidade do direito
em matéria de instrução de procedimentos. E aqui gera-se alguma confusão que eu quero aproveitar para clarificar. Isto é, um instrutor de uma ação disciplinar para pessoal docente ou não docente não se coaduna o seu perfil com aquele que vai instruir uma medida ou uma decisão, propor uma decisão para um problema de conflitualidade entre alunos, que está subordinado ao regime do estatuto do aluno. Daí que isto começa logo aqui o primeiro problema que eu quero desformatar. O gestor muitas vezes na escola diz que tu ficas encarregue todo o pelouro da ação disciplinar, e a mesma pessoa que está a instruir processos de professores ou de alunos, e que isto já vem desde 2008, essa incumbência da escola, faz também a instrução de processos tendo em vista a aplicação de medidas corretivas ou sancionatórias, consoante o caso. A sensibilidade é diferente, o nosso saber fazer está mais centrado e o nosso papel fundamental também está muito centrado nesta ação disciplinar, e demos formação aos senhores diretores, e daí que também retiro alguma informação da postura da escola relativamente à realidade que é a conflitualidade na escola. Isto é, o retorno vem dos diretores e do contacto com os instrutores que as escolas por vezes nos colocam à frente para serem apoiados. Como nós temos em resultado da lei, e estou a citar o 115 do Estatuto da Carreira Docente, cabe-nos apoiar, e é aqui sim o nosso papel, desde que solicitado, apoiar em termos técnicos e jurídicos os instrutores das escolas mediante a solicitação dos diretores. Daí que da nossa parte há sempre a receptividade para resolver problemas de conflitualidade e apoiar tecnicamente e juridicamente essa mesma resolução, mas essencialmente neste domínio. É um apoio sobre a ação disciplinar de docentes e não docentes, sendo que muitas vezes está atrás deste problema a falta de proteção de menores. Eu não vou já antecipar um bocadinho, mas obviamente que a competência essencial nesta matéria resulta de um decreto-lei que é o 266F 2012, que diz que a DGEST tem competências na área da segurança escolar, com o programa Escola Segura, tem uma plataforma de segurança que faz a centralização da informação dessa mesma conflitualidade, porque desde sempre houve a preocupação de comunicar, de recolher informação face à autonomia das escolas. Enquanto a inspeção teve sempre a preocupação de centralizar a informação relativamente à ação disciplinar que envolve docentes e não docentes, a parte da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, a antiga Direção Regional, centralizava a informação relativamente à matéria de conflitualidade de alunos. Atrás desta conflitualidade, e aquilo que nós temos agora, é de facto há problemas sociais complicados, de estruturações familiares e outro tipo de comportamentos que se vão arrastando no tempo. É preciso implementar procedimentos, monitorizar e acompanhar em devido tempo. Sendo que, se olharem também para uma portaria, que é uma portaria 29/2013, esta estabelece uma direção de serviços de segurança escolar. Novamente, remeto nesta portaria para a preocupação que o Ministério da Educação tem em articular, cooperar com as diferentes estruturas de segurança na escola, designadamente com o programa da Escola Segura. Até inclusivamente discutir modelos para acompanhar experiências e, de certa forma, colmatar as falhas que se venham a verificar. Muito recentemente tivemos também, no âmbito das ocorrências criminais e antissociais, um despacho conjunto entre a Administração Interna e o Ministério da Educação, tendo em vista também o incremento da segurança em toda a comunidade. Visto isto é, para perceberem, quando tiverem problemas de comportamentos disfuncionais na escola por parte de alunos, devem sempre pedir o apoio junto da DGEST, que é a entidade competente para prestar esse apoio. São eles que têm vindo a prestar ao longo dos anos esse mesmo apoio, sendo que nós, numa segunda linha, estamos sempre atentos, enquanto inspeção, ao cumprimento da lei, nomeadamente quer por queixas que se colocam
e que a equipa de provedoria muitas vezes recebe, quer de pais, quer de funcionários, quer de professores, relativamente a esses mesmos comportamentos. Ora, como eu vos dizia há pouco, o risco, a situação de risco, exige uma sensibilidade e uma detecção precoce. Isto é algo que não vou afastar e que devo sublinhar, que é o papel essencial dos professores, dos diretores das estruturas intermédias de uma escola. As restantes estruturas já se encontram numa fase posterior e muitas vezes até tardia, para resolver a detecção. Os sensores, passa a expressão e a analogia, são os professores que se encontram em frente dos alunos, que presenciam os factos, são os assistentes operacionais que trabalham numa escola, são os diretores que estabelecem um interface, uma ligação, quer com o Ministério Público, quer com as entidades, quer com o CPCJ. Daí que muitos dos nossos destinatários deste webinar colocavam-nos o que é que me vai acontecer relativamente à informação, como é que eu sou protegido. É aqui que se exige um comportamento de cidadania. É óbvio que tem que haver uma transparência, é óbvio que tem que haver procedimentos que habilitem quem vai decidir devidamente, isto é, seja matéria indiciária, e há pouco falávamos de factos no tempo, isto é, como é que nós vamos instruir. Reparem que eu todos os dias lido com instrutores que a primeira pergunta que me fazem é: onde é que estão os formulários, onde é que estão as minutas e qual é que será o resultado disto? Eu aí respondo laconicamente, e desculpem-me também outra analogia desportiva, os resultados só no fim do jogo. Ouvimos, quer a doutora Helena, sobre esta matéria, dizer que não quer dizer que a medida seja aplicada efetivamente, essa decisão não cabe ao censor, àquele que está perante o facto, a este cabe cumprir o seu papel. E qual é o seu papel? Circunstanciar devidamente. O risco que um aluno disfuncional tem na escola atravessa todos os elementos da comunidade educativa, pessoal docente, não docente e os próprios alunos. Reparem que grande parte das queixas que nos entram muitas vezes no serviço de provedoria são pais a queixarem-se de outros alunos e invocam a inoperância da escola. Não é só a questão de comunicar, é o agir perante aquela situação. Onde é que se verifica esta complacência e que eu muitas vezes me deparo a falar com diretores que tranquilamente, ingenuamente, me começam a contar toda uma história de um ano letivo. Sabe lá, a pessoa logo em outubro fez isto, fez aquilo, e depois em novembro fez mais isto. Eu agora achei que deveria instaurar um processo. Ora, isto é uma cultura na escola que não se compadece com os normativos legais, não se compadece, por exemplo, com o regime prescricional, não se compadece com o agir a tempo, nem com a pedagogia. Uma ação em tempo produz resultado. Tardia é como a justiça tardia, não há nenhum resultado, nenhuma alteração de comportamentos. Daí que, quando se detecta, quando se verifica que há alguma disfunção, deve-se agir. E o agir não quer dizer que se esteja logo a prever qual é que é o resultado. Cada um cumpre o seu papel. Não é de omitir essa comunicação ao Ministério Público que nós temos resolvido o problema. Só estamos a prolongar a situação, a correr um risco de ela ter uma graduação mais grave posteriormente e que importa atalhar. Para isso é necessário dominar os procedimentos. Reparem que eu ainda há pouco enunciei que a primeira pergunta é onde é que está a minuta. Pois o guião que o Ministério Público coloca ao dispor vai de encontro a essa grande aspiração. O que é que eu acrescento a esse mesmo guião? A obrigatoriedade das pessoas respeitarem uma regra mais elementar. Toda e qualquer pessoa, desde que tenha um bom senso, tem as noções elementares de direito. Não estou a falar de ética, estou a falar de saber o que é efetivamente um possível crime. E para isso precisa de elementos tão simples como os elementos circunstanciais. Quando, quem, como, onde e de que forma é que o fez. As comunicações não são tratados de direito. Muitos dos presentes colocavam onde é que eu posso encontrar o cibercrime, onde é que eu... A dispersão dos normativos, por mais que tenha havido o esforço
da Procuradoria em elencar um guiãozinho, eu continuo a dizer, se cada um desempenhar o seu papel, estiver atento a esse mesmo papel e o assumir até ao fim nas responsabilidades, obviamente que vamos certamente evitar a criminalidade jovem e juvenil, e vamos conseguir também atalhar às necessidades de integração social dos alunos problemáticos. Daí que, se dedicar algum tempo à leitura do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, fala lá da participação. Aquele que presencia ou tenha conhecimento do comportamento deve assumir esse ato de cidadania. Comunica imediatamente ao agrupamento de escolas. E é aqui que eu quero deixar a primeira nota. O agir rapidamente não é ir para a sala dos professores e comentar em grupo, que esta lógica colaborativa por vezes impede um bom tratamento e um bom encaminhamento das situações, é imediatamente socorrer-se das estruturas corretas. Se nós temos no Estatuto do Aluno um papel de destaque do diretor de turma como pessoa mais próxima ou equivalente ao professor titular de turma para receber essa situação que carece de proteção, seja um aluno que é vítima, seja um aluno agressor, é óbvio que os canais devem ser esses e não devem ser outros que só vão proliferar a divulgação de matéria sigilosa. Daí que é em parte essa a situação que se coloca. Lembro-vos que toda e qualquer matéria disciplinar que é aplicada a um aluno tem sempre a suscetibilidade de ser objeto de recurso. Daí que o recurso é uma primeira fase dirigida ao Conselho Geral e por fim acaba no membro do Governo, sendo que tem um efeito meramente devolutivo, não interrompe a execução dessa medida, exceto há umas exceções relativamente a isso. Daí que, resumindo, relativamente a estes mesmos procedimentos, que eu gostaria que as pessoas partilhassem comigo uma alteração de comportamento. Quando se relata ao Ministério Público, deve-se responder quem, quando, onde e como. E como o faz? Não se vai lançar mão de um processo kafkiano de fazer autos e fazer um processo disciplinar a um aluno cheio de despachos de juntadas e termos de juntadas, mas tão simples como, em termos de procedimento, mediante testemunhas, recolher informação bastante que responda a estas questões. Cabe às outras entidades subsequentes apreciar, quer seja a CPCJ, quer seja o Ministério Público, a verosimilhança desses mesmos factos na forma como foram contados numa primeira fase. Esses procedimentos serão determinantes para que seja consequente todo o trabalho que se venha a desenvolver. Daí que quero agradecer, e certamente estarei no meu limite, a oportunidade de alterar algumas das práticas. Espero que tenha de alguma forma contribuído para desmistificar esta comunicação ao Ministério Público, desde que se assegure a natureza sigilosa, que se responda de forma célere e que socorra de forma consistente os apoios que têm ao vosso dispor, certamente estarão a cumprir este dever de cidadão de comunicar situações que podem salvar os nossos jovens. E passo ao José Carlos. Muito obrigado, Manuel. Sr. Inspetor, muito obrigado por estas diferentes notas. Gostava de deixar aqui 2 ou 3 específicas. A tentativa de deitar abaixo a questão dos estereótipos, o papel da inspeção de apoiar técnica e juridicamente a ação disciplinar dos docentes e dos não docentes, depois a questão da DGEST, enquanto enfim, entidade de direção-geral que tem esta questão da confidencialidade dos alunos, com um gabinete, inclusive, não tem só a questão da escola segura, que é neste momento coordenado pelo comissário Miguel Maio, já, enfim, isto com a pandemia nós nunca sabemos muito bem, mas já há 6 meses, mais coisa menos coisa, e depois a questão dos formulários que estão hoje aqui já em cima da mesa, a questão da minuta que está no guião. A questão dos pais que muitas vezes se queixam da complacência da escola
professores, diretores, etc., é um dos aspectos que também está vincado nas perguntas que nos foram colocando. Ou seja, até que ponto nós, na escola, damos a devida atenção ou essencialmente o devido andamento a uma série de questões que os próprios pais nos vão colocando. E, portanto, eu diria que o guião, por um lado, também já é uma resposta e está feito também na perspectiva de ser ele próprio uma resposta às necessidades que a escola todos os dias tem, mas não só a escola, os próprios encarregados de educação que têm acesso ao guião. Posso-vos dizer que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares fez chegar, por ofício, o guião a todas as escolas e que nós, na página da Direção-Geral de Educação, temos também na área da cidadania, na área da cidadania e nas próprias notícias da Direção-Geral da Educação, este guião devidamente enquadrado, com um link onde todos podem aceder. Portanto, aqui uma nota para a questão do Manuel Garrinhas, que levanta a obrigatoriedade do bom senso QB, o que é crime, quem, quando, onde, como, porquê, o que aconteceu efetivamente. E, portanto, é isso que nós temos que sinalizar e tentar que, no âmbito do Estatuto do Aluno, quer a vítima, quer o agressor, possam depois ter um acompanhamento. A Maria João Fernandes sabe isto melhor do que eu, que nas próprias Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, todas as informações que são dadas apontam para não protegermos única e exclusivamente aquela criança ou jovem que foi vítima, mas por termos uma atenção específica para aquele que foi o agressor. Se ele é agressor, há aqui algum aspecto, com certeza, que não está com certeza consubstanciado em si e, portanto, teremos também que fazer algum trabalho nesse nível. O João Santos esteve muito atento a tudo isto, leu o guião internamente e tentará agora fazer aqui uma síntese daquilo que não só foram as intervenções, o objetivo é um pouco mais alargado do que esse, mas para a educação, para a própria Direção-Geral de Educação e para os contextos em que nós essencialmente funcionamos, como é que este guião e como é que estas intervenções podem ser positivas para um trabalho mais relevante em termos de terreno. E diria mais, além de relevante, que seja intrincado, que seja ligado, que possa haver rede suficiente para que possamos proteger crianças e jovens. João, força. Não tens microfone, não te ouvimos ainda. Já vimos a tua tela, portanto já é alguma coisa. Melhor é eu mostrar-me antes de compartilhar a tela. Muito boa tarde. Peço imensa desculpa. Quis precipitar-me sobre o documento que vos queria mostrar, mas não aconteceu assim. Vou tentar agora. Peço desculpa. Não tem problema. Estamos aqui sentados. Portanto, está toda a gente sentadinha. Então, faz de conta que estamos na plateia. Penso que já estou a ver a tela que quero partilhar. E começaria por duas observações. Quando aqui se fala no lugar do direito nas instituições educativas, eu voltaria ao que disse disse na sua intervenção a doutora Helena Gonçalves. Ela fez uma partição clara entre o direito e os direitos. Já falaremos disto, mas eu gostaria de citar um grande filósofo do século XX que dizia a principal virtude das instituições é a justiça. E tenho um colega que já se aposentou que diz muitas vezes isto, que eu gosto de repetir: as crianças também têm direito a uma representação estruturada da lei. As crianças, os adultos, todos nós, na vida cotidiana, em sociedade. E é nessa perspectiva que eu queria colocar esta intervenção muito rápida. Começando por fazer referência às observações de uma magistrada francesa que criou uma associação, esta associação que se chama Justiça, e que diz só isto: privar as crianças de uma relação estruturada com o direito é o mesmo que negar-lhes a função socializadora do mesmo direito. Isto quer dizer o seguinte, que a ignorância da lei, a ignorância do direito são obstáculos efetivos à participação nos diferentes espaços de exercício da cidadania. E há outra coisa que nós, sobretudo nós professores, nós técnicos da educação sabemos muito bem, é que a escola não prepara para a vida, ela é já a vida em toda a sua plenitude, portanto em todas as suas facetas, em todos os seus aspectos. E é por isso que talvez,
pudéssemos acolher também o que a Associação Themis, criada na sequência da Convenção sobre os Direitos da Criança e integrando magistrados e professores, sugere. É preciso ajudar a criança e o jovem a exprimir os seus problemas, nomeadamente aqueles problemas que estão na fronteira da ilicitude, a formulá-los em termos de direito, mas o plural aqui também é justificado, na medida em que, quando eu falo do direito, falo também da invocação legítima dos meus direitos e assegurar que a opinião das crianças e jovens é tomada em consideração. Eu devo sublinhar que este último aspecto é muitíssimo importante, porque nós temos visto também no quadro normativo atualmente em vigor acentuar-se a absoluta necessidade de tomar as crianças sério, de ouvi-las, de escutá-las e de lhes dar voz na esfera pública. Ora bem, atitudes relativamente ao direito. Na literatura nós encontramos, e há alguma investigação, há muita investigação neste domínio, encontramos esta ideia de que muitos de nós temos basicamente uma relação instrumental com a lei. Estou com a lei, vejo nela aquelas regras e procedimentos que me permitem de que posso fazer uso para defender os meus interesses, para defender as minhas pretensões. Mas outras duas atitudes também estão muito presentes e estão presentes não apenas em crianças, mas em adultos, estão presentes, atravessam toda a sociedade. Este alinhamento do direito que me faz sentir-me, por um lado, convocado pela lei, fui convocado pela autoridade ou contra a lei. Eu, mais ou menos deliberada e intencionalmente, realizo atos, tenho condutas que são infrações de normas em vigor. Ora bem, o que nós procuramos saber e procuramos estruturar até neste diálogo que vimos mantendo desde as 4 da tarde, é esta ideia muito simples que o direito e a justiça supõem justa distância, a justa distância entre a ofensa e a sanção, mas há justiça escolar também noutros domínios. Quando eu, por exemplo, discuto uma classificação, estou a manifestar uma pretensão que colide com o juízo que o professor fez acerca da qualidade do meu desempenho e por aí fora. A mediação de um terceiro, quando há uma disputa, tem que haver um terceiro imparcial e separado. E essa imparcialidade é uma regra fundamental. É nesse sentido que as sugestões que vieram dos meus antecessores, todos eles com mais habilitações na esfera do direito do que eu próprio, são absolutamente cruciais. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para este aspecto muito em particular, na medida em que esta imediação nas relações sociais na escola, esta prevalência dos afetos, leva a que muitas vezes se procure, se desenvolva uma conduta de evitamento e de obscurecimento da verdadeira natureza das situações que suscitariam uma intervenção disciplinar ou mais além, porque precisamente queremos proteger as pessoas de si mesmas. E essa pretensão, muitas vezes, é o avesso do melhor interesse da criança e do jovem. Ora, o quadro legal em vigor, neste momento não. Eu queria lembrar uma coisa que até do ponto de vista bibliográfico estive associado, por exemplo, na Lei 166 de 99, com o Dr. Rui Epifânio, que conheci nessa época, ou o Decreto-Lei 270 de 98. Porquê é que eu chamo a atenção para estes aspectos? Não para que olhem para o João Santos, mas para que pensemos que há pouco mais de 20 anos que se foi estruturando todo um sistema de proteção, tutela e de afirmação, nomeadamente dos direitos de defesa em sede disciplinar na escola. Quando o Decreto-Lei 270 de 98 surge, discute-se muito a questão dos procedimentos. Ora, como os juristas muito bem sabem, e como todas as pessoas afeiçoadas à lei muito bem sabem, se não houver um certo número de garantias, não há procedimento justo. Por mais certos que nós estejamos de que o que aquela pessoa fez, de que aquela conduta é uma conduta que infringe normas sociais estabelecidas. Ora bem, o que nós temos é uma história que leva a que o Parlamento se tenha ocupado, depois de o Governo se ter ocupado da criação do Estatuto dos Alunos, na sequência de uma portaria muito antiga, que apenas fixava normas de funcionamento do conceito pedagógico, a tal portaria de 1977, nós temos agora um estatuto bem firmado. E eu diria que temos aqui um sistema que nos leva a pensar aquelas questões que foram hoje abordadas. No fundo,
neste diagramazinho, o que eu quero sugerir-vos é o seguinte: de facto, as grandes dificuldades, ou algumas das grandes dificuldades com que nos deparamos quando enfrentamos a questão da disciplina na escola, e para além da disciplina, as questões que podem ser do foro criminal, é que neste, vamos chamar-lhe contínuo comportamental, nós encontramos fronteiras difíceis de estabelecer, fronteiras difíceis de definir. E como os meus antecessores todos disseram, essas fronteiras, com frequência, para não dizer na quase totalidade dos casos, não nos cabe a nós, sujeitos daquela dinâmica social, nem, em última análise, a nós, escola, qualificar. Procuremos aquelas pessoas que conosco, em diálogo conosco, num diálogo franco, fundado naquilo que nós lhes levamos, na informação factual, tão objetiva quanto possível, que nós lhes levamos, qualifica essas pessoas, irão, no exercício do mundo profissional, qualificar as condutas e desencadear as iniciativas e as medidas que sejam justificadas. Eu penso que isto tiraria de cima dos professores um enormíssimo peso. A confiança no diálogo entre as instituições. Então, são estas instituições articuladas, são estes organismos, são estes agentes diferentes, que falam até línguas profissionais diferentes, que vão ter que ir confiando uns nos outros e articulando as suas ações e iniciativas. Na escola, então, nós temos um sistema que inclui o estatuto do aluno, a lei tutelar educativa, a lei de proteção das crianças e jovens em perigo, e o modo de os ativar também depende da aprendizagem que vamos fazendo, que se vá fazendo, nomeadamente aquela que decorra em contextos formais de formação. Mais recentemente, a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança veio, por assim dizer, acoplar todas as iniciativas que podem ter alguma relevância no quadro da conversa que aqui estamos a ter. E eu gostaria de apelar à leitura desta estratégia, destacando, sobretudo, as prioridades 3 e 4. E porquê? Porque agora talvez pudéssemos olhar para o Decreto-Lei 55 de 2018 e para a criação da componente de currículo de cidadania e desenvolvimento. Ora, o que eu queria sugerir-vos é basicamente isto. Se nós acoplarmos estas dimensões todas, tudo o que faz parte do pacote do direito das crianças, tudo o que faz parte do pacote de cidadania e desenvolvimento na perspectiva dos domínios de cidadania, a explorar e desenvolver ao longo de todo o ciclo de escolarização, e quando eu falo todo o ciclo de escolarização estou a pensar dos 3 aos 18 anos, aquele ciclo longo de 15 anos da existência de cada um dos indivíduos que estão ao nosso cargo, em muitíssimos agrupamentos de escola. As crianças fazem todo o seu percurso educativo formal até a entrada na universidade, no mesmo agrupamento, no mesmo contexto de socialização. Então nós poderemos criar modos de trabalho colegial, modos de trabalho colaborativo, que isto não é só da iniciativa de cada um per se, que permitam criar nas crianças uma consciência dos seus direitos e uma consciência do modo de acesso ao direito e de como o direito comporta sempre consciência dos direitos próprios e dos direitos dos outros. E, portanto, neste binómio direitos e deveres, vamos poder entendermos. Poderíamos dizer muito mais, mas só queria chamar a atenção para 2 outros aspectos. Um aspecto é a necessidade de ir fazendo uma pilotagem coerente e sistemática de tudo o que fazemos e de tudo o que vai acontecendo. Os números que a doutora Helena Gonçalves trouxe são bem ilustrativos da realidade da ação tutelar educativa, mas a realidade da escola também deve ser medida nas dimensões que a própria IGEC propõe no quadro da avaliação externa. E deixava-vos com uma sugestão do professor António Novo. Talvez o que ele sugere possa parecer um bocadinho chocante, mas quando ele diz menos... Peço desculpa. Proponho-vos que leiam, não é? Quando ele diz menos comunidade e mais sociedade, o que ele está a querer dizer é que muitas vezes os afetos obnubilam. A nossa simpatia pelo sujeito faz-nos
ocultar de nós próprios e dos outros a gravidade do seu comportamento. E esse comportamento vai tendo um efeito cumulativo na biografia de cada um. Isto foi muito bem dito pelos meus antecessores, não gostaria de insistir, só sublinhar estes aspectos. Aprender as rotinas do convívio, a aprendizagem do diálogo e da cooperação e criar no ambiente escolar modalidades de decisão democrática que impliquem os indivíduos nas decisões fundamentais atinentes ao seu próprio crescimento. E por aqui me ficava. Muito bem, muito obrigado, João. Muitas pistas e análise aqui em cima em cima também das 3 intervenções anteriores. Esta Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, dos 5 que estamos aqui, 3 fazem parte de uma comissão de acompanhamento. E, portanto, é neste momento um documento que está muito em cima da mesa para todos nós e que claramente terá que dar resposta a muitos dos aspectos que aqui foram sendo trabalhados. Estamos em cima das 5h30. Eu, de qualquer forma, abriria aqui um pequeno ponto para Helena Gonçalves, se quisesse intervir, com um rodapé muito simples. Penso que todos fomos unânimes no sentido da relevância do guião, da importância que esse guião pode ter para o trabalho de rede, e, portanto, a Procuradoria está de parabéns. Dizer também que esta Estratégia Nacional dos Direitos da Criança teve a participação da atual Sra. Procuradora-Geral da República, a doutora Lucília Gago, nos tempos em que era representante da Procuradoria-Geral da República na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, também tem aqui um pouco da Sra. Procuradora-Geral atual nesta questão. Doutora Helena, quer um rodapé final para eu depois me despedir de todos? Tem que ligar o seu microfone, por favor. Os reptos são para aceitar. O Ministério Público é uma instituição de coragem. Olha, eu quero agradecer, mas a oportunidade que nos foi dada por estarmos convosco, mas nós estamos aqui de forma interessada ou interesseira também. Mas temos perfeita consciência e ficou muitíssimo bem definido que temos objetivos comuns, ainda que cada um de nós com as suas competências. E existiram aqui 2 ou 3 aspectos que os colegas que me antecederam, que me sucederam, frisaram e que eu não posso deixar de voltar a sublinhar. Por falta de tempo até, se calhar não os elenquei, mas gostaria de fazê-lo agora. E um deles é o seguinte: é fundamental que os profissionais tenham presente que a intervenção tutelar educativa é uma intervenção em que a participação dos jovens envolvidos é a mais ampla, é um direito incondicional. Por outro lado, subjaz à intervenção tutelar educativa, e a Maria João referiu isso, e penso que ulteriormente voltou a ser sublinhado, o mesmo objetivo que está presente na intervenção de promoção e proteção, que é este, o superior interesse daquele que ainda é criança. Ou seja, o que está aqui em causa é apoiá-lo, protegê-lo, daí o título do guião. Finalmente, há um aspecto que eu não posso deixar de mencionar. Não raras vezes, no âmbito da nossa intervenção processual, apercebemos da existência de atividade de mediação relativamente a factos que não permitem esse tipo de intervenção. A mediação a ser feita quando estamos na presença de um jovem que tenha praticado facto qualificado como crime é reservada aos tribunais. Qualquer mediação com o objetivo de subtrair, ainda que não intencionalmente, à intervenção judiciária não é legítimo. Por fim, dizer-vos o seguinte: não se esqueçam que muitas vezes existe da parte dos profissionais, como dos próprios pais, um sentimento de vergonha quando o profissional ou os pais são as vítimas
da agressão, entre aspas, uma agressão que não tem que ser física. Eu não esqueço, e permitam-me partilhá-lo, que no âmbito de uma inquirição de uma vítima octogenária de violência doméstica, a primeira coisa que me disse foi: isso é verdade, mas a culpa é minha porque eu não soube educá-lo. E isto repare, é a proteção levada ao extremo. A escola não é responsável pelos comportamentos destes jovens. Os pais não são também, não é isso que nós procuramos, responsáveis por uma atitude e por uma postura e por uma conduta desconforme ao direito. O que nos interessa é saber se existe desconformidade e, existindo, agir. É só. Bom trabalho a todos. Muito obrigado, Helena. Está muito na linha da cidadania e ação. Exatamente, não tenho dúvida. Estamos perfeitamente integrados. Muito obrigado a todos. O que pretendemos foi tornar mais claros alguns procedimentos, mostrar que cada uma destas entidades tem um papel muito relevante a este nível e que quanto mais intrincado for, melhor será. Mostrar a necessidade de comunicar, de se esclarecer, de se informar. Mais do que qualquer um destes aspectos, penso que ficou claro que não podemos desistir de nenhum jovem. Nós temos que ter a capacidade para permitir que esses jovens se realizem na medida das suas possibilidades. E não podemos deixar que outro tipo de aspectos, económicos, éticos, sociais, etc., interfiram em tudo isso. E, portanto, cabe-nos a cada um de nós, nas suas instituições, trabalhar para que isso aconteça em prol de uma sociedade que queremos mais participada, mais ativa, com intervenção crítica capaz e que, de alguma forma, permeie aqueles que estão imbuídos deste espírito de partilha, de cooperação e de colaboração. Para todos, muito obrigado. Mais uma vez, os meus agradecimentos ao João Santos e à Emília Pedrosa e aos nossos palestrantes fantásticos, Helena Gonçalves, Maria João Fernandes e Manuel Garrinhas. Tudo bom? Encontramos-nos um dia destes. Muito obrigado.